Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Gustavo Gonzaga. Aqui eu vou te ensinar como instalar o GLPI no Ubuntu, utilizando o Nginx e o MySQL. Eu preparei um material bem didático no Notion, eu vou deixar o link aí na descrição para você estar acessando. O intuito desse vídeo é passar para vocês um conhecimento técnico de como instalar, de como mexer com o Ubuntu na parte de instalação, de permissões de pasta, de instalar o banco de dados. Então, ao final do vídeo, eu espero que você saia com esse conhecimento técnico, tá? E com o serviço funcionando aí, seja na sua empresa ou seja para fazer um teste, tá bom? Bom, esse foi o Notion que eu preparei para a gente seguir com essa aula. Tem os requisitos, o passo a passo de cada parte do banco de dados, do web server e de como acessar o GLPI para a gente estar instalando. Para começar, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é o GLPI. Talvez você já saiba do que se trata a ferramenta, mas eu gostaria de dar um overview aqui sobre o projeto, o open source e o que ele pode ajudar aí na sua equipe, né, de TI. Basicamente, o GLPI é bastante importante, explicando, né? Ele é um projeto open source da TechLib, tá? A TechLib hoje mantém ele, a gente tem um repositório do GLPI no GitHub, para a comunidade também poder contribuir. Aqui na página principal mostra os certificados, né? Que eles têm, as empresas que utilizam o GLPI. E também eu gostaria de trazer, né, o que ele mais ajuda na sua equipe, né? Ele é bastante importante para gerir chamados. Você consegue também incorporar aí uma ferramenta de abertura de chamados por e-mail, tá? Você também tem a pesquisa de satisfação ali dos chamados. Você consegue gerir inventários também. Você pode usar os logins do GLPI. Normalmente ele já possui uma ferramenta ótima para isso, mas se você possui o Active Directory na sua empresa, você também pode utilizar aí o login do seu AD, tá? Sem problemas. Além de todas essas ferramentas e mais outras, né, que também ah, vai estar aqui nessa página principal mais detalhadamente, eles também possuem o gerenciamento de contratos, né, documentos, de TI, para facilitar ali o dia a dia. No Brasil, nós temos uma referência bastante legal de trazer aqui, que eu gostaria de falar, que é o Arthur Schiffer. Ele é redator técnico aí da TechLib, no GLPI, né? Então, recomendo vocês darem uma olhada, seguir também o conteúdo do Arthur, tá? Seguindo então aqui com a nossa documentação, eu vou apresentar os pré-requisitos para a gente estar instalando o GLPI, tá? Eu vou esperar de você que você tenha uma noção básica do Linux para ter uma facilidade, os comportamentos ali dos comandos, como que acessa o Linux SSH, certo? Eu já tô com o meu aqui logado no root, que também é um pré-requisito, tá? Não precisa ser o usuário root, mas um usuário que tenha configurado o sudo nele, né, para executar os comandos de instalação do PHP, do Nginx, tá? Nós vamos precisar de um web server, que no caso a gente poderia estar utilizando o Apache, mas eu vou prosseguir com a documentação com o Nginx, tá? O PHP em um banco de dados. No caso, o GLPI aceita o MySQL, tá? Então, esses são os pré-requisitos. Seguindo com a nossa documentação, vamos partir para a prática, né? Vamos começar instalando o PHP na nossa máquina. Se você já tiver o PHP, pode pular essa parte. O que eu vou pedir para você prestar bastante atenção é com as extensões, né? O GLPI é obrigatório, conforme aqui a documentação deles, é obrigatório ter essas extensões instaladas. Então, verifique aí. Se você não tiver, me acompanha para a gente estar instalando as extensões e o PHP. Tá? Então, eu vou copiar esse conteúdo aqui, que é basicamente um comando que ele vai atualizar o meu repositório e meus pacotes atuais, né? Ele vai instalar o PHP 8.3, o PHP FPM, que vai ser utilizado pelo Nginx, e as extensões que o GLPI precisa, tá? Então, se você der
um Enter, ele já começa a instalar. Ele pode pedir uma... No caso, ele não vai pedir permissão porque eu já coloquei um flag de ok, aqui terminou. Ele vai... Ele consta todos os outputs, né, da instalação. No caso aqui eu não obtive erros. Tá, então eu só vou dar um clear para limpar o meu terminal e prosseguir com os próximos comandos necessários para a gente rodar o nosso GLPI. Tá? Depois de instalar o PHP e as extensões, eu vou começar a instalar e configurar meu banco de dados. Na documentação do Notion, eu não coloquei a instalação do banco de dados propriamente dito, mas eu deixei um link do próprio Ubuntu, né, para a gente prosseguir com a instalação. Tá? Então, nós vamos rodar esse comando para instalar o MySQL Server. Certo? Como ele não está com flag no comando de traços Y, né, de sim, eu vejo que o Y está selecionado aqui, então eu dou um Enter, só para ele confirmar e prosseguir com a instalação. Meu MySQL acabou de ser instalado, tá? Ele já me deu alguns outputs aqui de sucesso, mas para verificar se realmente o serviço está rodando, lá naquele link que eu estava, tem uma outra parte para verificar o status do serviço. Então, eu vou dar um clear aqui só para limpar o meu terminal. Eu vou acessar aqui a documentação. E ele recomenda, né, que quando a instalação for completa, ele já é iniciado automaticamente, se tudo der certo. E aí você pode facilmente ver o status dele com esse comando, né? Então, vamos verificar aqui. Então, como vocês podem ver, no meu caso, o status ele já foi iniciado automaticamente. Eu não precisei dar comando para iniciar o MySQL Server. Ele já instalou e já está ativo aqui para mim. Então, eu já posso acessar para criar o meu usuário do GLPI e o banco de dados. Tá? Então, eu vou limpar meu terminal novamente. Bom, a gente verificou que o MySQL está funcionando. Então, vamos partir para a criação do usuário. Para criar um usuário, eu preciso acessar o serviço do MySQL. Eu deixei um comando aqui, prático. Só lembrando, você precisa estar no usuário sudo, tá? Não precisa ser o root, mas precisa ser um usuário sudo. Então, esse comando vai funcionar se você tiver no usuário sudo. Eu venho e colo ele. Eu basicamente instancio o meu serviço MySQL com o meu usuário root. Então, eu dou um Enter e o meu terminal já muda, né? Bem-vindo ao monitor MySQL. E aqui eu já consigo executar meus comandos de criar banco de dados, tabelas, colunas, inserir dados e etc. O próximo comando é para criar o usuário. Tá? Eu deixei aqui. Você vai precisar mudar essa senha, tá? Que eu coloquei como 123. Aqui você cria uma senha segura e guarda ela, tá? No local seguro também. Mas a título de exemplo e a título didático, eu coloquei 123 para ser prático, certo? Então, eu vou copiar esse comando e jogar aqui dentro do meu MySQL, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar create user GLPI no meu localhost, tá? Identificado pela senha, aqui pela senha 123, tá? Ele me retornou que ele deu OK, tá? Eu criei o meu usuário, ele deu um query OK, e eu posso prosseguir para a criação do meu banco de dados. Para criar meu banco de dados, é bem simples. É create the database e o nome do banco de dados em seguida, seguido do ponto e vírgula. Todo comando SQL, né, toda operação precisa de um ponto e vírgula no final, tá? Então eu vou copiar aqui, eu vou criar meu banco de dados, certo? Se eu dar um show database, eu já consigo ver que eu tenho meu banco de dados aqui. Assim que meu banco de dados foi criado, eu preciso configurar o meu usuário. Nós criamos um usuário GLPI e eu preciso dar todas as permissões de escrita e leitura no banco de dados.
Eu deixei um comando aqui, que é o comando grant all, né? Aqui ele vai fazer uma permissão, uma configuração de todos os privilégios no banco de dados de LPI para o meu usuário de LPI. Então, vamos só copiar ele e jogar aqui. Ok. Agora o meu usuário de LPI já tem todas as permissões dentro do meu banco de dados. É como se ele fosse um dono agora do banco de dados, tá? Isso é bastante importante porque o serviço precisa rodar quando você vai lá criar um chamado, precisa ser inserida essa informação no banco de dados. E quem faz isso é o usuário de LPI. Prosseguindo, é uma questão bem individual. Nós vamos recarregar as permissões dos usuários do MySQL, tá? Algumas documentações até nem recomendam fazer isso porque não tem muito impacto. Mas por via das dúvidas e para a gente ter uma certeza maior, vamos só rodar ele aqui, porque a gente tem certeza agora que todos os usuários estão configurados e as permissões foram aplicadas nos bancos de dados. A gente vai precisar sair agora do terminal do MySQL, tá? É só rodar um kit de sair. Assim que o nosso banco de dados foi configurado, nós podemos partir para baixar os arquivos do GLPI. O GLPI deixa um arquivo TGZ compactado. A gente vai precisar baixar esse arquivo e descompactar na nossa máquina. Você vai achar esse arquivo no próprio GitHub do GLPI Project. Deixei aqui o link do GitHub, mas eu vou acessar aqui. Eles deixam as releases, tá? E a gente vai pegar a última lançada, que foi até uma release de segurança. Eles até recomendam atualizar, tá? Eles deixam uma release de um arquivo de pré-release, porque tá chegando na versão 11. Mas eles não recomendam usar em produção, tá? Porque inclui testes e outros fatores. Então nós vamos pegar o link aqui da última versão que eles lançaram, tá? E aí você coloca na frente do seu wget. Tá? Primeiro, eu estava até fazendo um teste aqui. Nós vamos precisar mudar de pasta, tá? Você vai acessar a sua pasta temp para a gente baixar esse arquivo. Você pode acessar outra pasta sem problemas, tá? Mas aqui para ficar didático eu vou acessar a pasta temp para a gente baixar esse arquivo. Assim que você acessou sua pasta temp, você vai pegar o link lá do GitHub e colocar na frente do wget, tá? Pra gente baixar o arquivo. Beleza, é só rodar, ele vai começar a baixar. E assim você pode dar uma verificada nos arquivos aqui e ele se encontra aqui, baixado. Assim que o arquivo foi baixado, nós vamos descompactar todo o conteúdo para nossa pasta do site, tá? Eu vou criar essa pasta dentro do var www, tá? Eu costumo criar as pastas dos sites com o nome do domínio. Se você quiser criar com o nome de LPI, sem problemas, tá? Fica ao seu critério. Então vamos partir para a criação da nossa pasta, onde vai ficar os arquivos do GLPI. Indo aqui na cd/var, é possível ver as pastas existentes. A gente precisa de criar a pasta www. Então, mkdir www. E mudando para a pasta www, nós vamos criar a pasta. Eu costumo criar a pasta com o nome do domínio, mas fica a seu critério, tá? Com a nossa pasta criada, nós podemos voltar lá no passatemp. E daqui nós vamos descompactar o arquivo dentro daquela pasta que a gente criou dentro da var www. Aqui já tem um comando. Nós só vamos precisar alterar o nome do arquivo, né? No caso aqui, ele começa com glpi. glpi-10.0.19.tgz. Nós vamos descompactar lá dentro o nosso site.
Ele está descompactando aqui. Terminou. Nós podemos voltar lá para o nosso site. E aqui ele criou a pasta GLPI. Se nós vermos o que tem dentro dela, tem todo o conteúdo do site. A pasta de install, a pasta public, onde a gente vai apontar o nosso web server, e todas as outras pastas necessárias para rodar aí a aplicação, tá? Então, o próximo passo, voltando aqui no nosso Notion, é configurar algumas permissões aqui dentro dessa pasta. Sobre as permissões dos arquivos, existem duas partes. Essa primeira parte eu vou rodar agora e vai funcionar. Mas essa segunda parte aqui eu dependo do serviço do Nginx, tá? Então eu vou rodar essa primeira parte e depois quando a gente instalar o web server, a gente volta aqui para rodar esse segundo comando. Certo? Ele já alterou as permissões para mim. Então beleza, assim que eu rodei o comando para alterar as permissões dos arquivos, nós vamos instalar o Nginx. Eu já deixei aqui uma documentação que também consta aqui no Notion, da própria Nginx, tá? Eles têm um scriptzinho aqui para seguir para instalar o serviço. Então, vamos seguir aqui. Vamos só copiar esses comandos aqui para instalar os serviços. Eu dou um sim, que é o que já está selecionado, só dou um enter. Seguindo para a próxima parte, ele pede para importar uma chave, né, de assinatura. Beleza. Seguir aqui. Agora uma verificação dessa chave que eu acabei de baixar. Certo. Deixa eu ver o output que ele espera aqui. Tá. Beleza, deixa eu só verificar. Final 4662. É realmente a chave que ele estava esperando aqui. Beleza. Agora nós vamos configurar o repositório do Nginx aqui no nosso Ubuntu. Só dar um enter aqui. Beleza. Certo. Essa aqui é para outras coisas. No caso, eu já estou usando o meu Ubuntu, então é só seguir essa primeira parte aqui. Aí eu já posso seguir pro meu update do apt. É importante porque ele vai atualizar os repositórios, os links. Ele vai dar um errinho aqui no final, mas é normal, ele não vai impactar na instalação do Nginx, tá? Certo? Agora eu posso, de fato, instalar o Nginx. Aí eu só vou confirmar aqui. Beleza, rapidinho, ele já instalou para mim. Então, o que acontece? Quando eu instalo o Nginx, ele cria para mim um site demo para eu verificar o serviço, né? E como eu disse, então ele cria aqui uma pasta HTML só para ter um demo e verificar a instalação do Nginx. Se eu acessar o IP do meu servidor, eu já consigo ver que ele está funcionando aqui, tá? Eu preciso fazer mais alguns passos. Por quê? Eu tenho um domínio para ele funcionar. Então, no Nginx eu vou criar um arquivo de configuração, tá? Então, no caso aqui ele já até funcionou porque no meu Windows eu configurei para ele apontar para esse IP, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele acesse o GLPI. Então vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa máquina, nós vamos lá pro local de arquivo de configuração do Nginx. Esse local
é o sites available, tá? Eu deixei aqui porque nós vamos criar o conf do site, tá? Novamente, você altera aí pro seu caso, se você criou, eu sigo um padrão de colocar o domínio, mas segue como você desejar. O Nano, ele é um editor de texto, tá? Como se fosse bloco de notas do Windows. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para eu verificar aqui, né? Eu vou verificar aqui. Não tem nenhum arquivo de configuração com esse nome na pasta. Então, o Nano, ele vai verificar se existe o arquivo. Se não existir, ele só vai criar para mim, tá? Então, no caso aqui, eu vou rodar ele. A própria GLPI tem uma recomendação de como escrever essa configuração, tá? Então, se a gente vir aqui na configuração do Nginx, ele já me dá aqui para rodar com PHP FPM. Tá? Então, só vou copiar aqui. O que vai acontecer? Ele vai escutar na porta 80, tá? Com o meu server name. Qual que é o meu server name? Seudomínio.com.br. Aqui, o que a gente vai fazer? Só vai colocar nossa... Se você descompactou o arquivo direto no www, você pode deixar assim, mas no meu caso eu tenho aqui uma pasta anterior ainda. O server name, ele diz para o meu Nginx que ele vai, assim que o usuário colocar esse domínio no navegador, ele vai rodar esse arquivo de configuração. E a pasta root, que é a pasta que o GLP recomenda, é onde está o index.php, tá? Aí no caso é lá em public, tá? Como eu havia mostrado anteriormente. De alteração que a gente precisa fazer é só isso. Nós podemos dar um Ctrl O, dar um Enter para salvar e dar um Ctrl X para sair da edição do arquivo. Se a gente verificar o conteúdo do arquivo, ele já está lá salvo com o nosso domínio, nossa pasta public. Bom, agora o que a gente precisa fazer é verificar a sintaxe do Nginx. Para você fazer isso, é só você dar um Nginx "-t" ou "-t". Nginx-t, no caso aqui a sintaxe está ok e o teste foi concluído com sucesso. Depois disso é só dar um reload no Nginx. systemctl restart Nginx. Assim ele vai carregar os novos arquivos de configuração que foram criados ou alterados, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é ativar esse site. Como que funciona essa ativação? Nós estamos na pasta Sites Available, mas também tem a pasta Sites Enabled. Essa pasta carrega os arquivos. Na verdade, o Nginx carrega os arquivos dentro dessa pasta e trata como sites ativos, né, para ele entender e carregar o conteúdo para o usuário final. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nessa pasta aqui. Nessa pasta, nós vamos criar um arquivo de link simbólico. É um atalho para esse arquivo de configuração que a gente acabou de criar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um comando aqui que ele vai criar, ele vai pegar o caminho do meu arquivo de configuração e na pasta atual, como eu já estou na pasta Sites Enabled, na pasta atual ele vai criar esse link simbólico para mim, tá? Então basta só rodar esse comando. E ele já criou. Se eu der verificar o conteúdo da pasta, ele já está aqui o arquivo referenciando para esse arquivo original lá em Sites Available. Dito isso, nós verificamos novamente a sintaxe do Nginx, tá? E reiniciamos novamente o serviço. Pronto. A gente fez tudo o que precisa para a gente rodar a primeira visualização do GLPI. Agora, no navegador, nós vamos acessar o endereço, seja por IP ou pelo domínio, para a gente acessar o instalador do GLPI. No caso aqui, eu vou colocar português do Brasil. Dou um OK. Continuar. Ele vai perguntar do que se trata esse wizard, né? Essa ação que eu estou fazendo, se eu estou instalando ou atualizando. No caso aqui, eu vou instalar.
Aqui ele vai fazer uma verificação geral. Continuar. Essa etapa eu vou configurar o banco de dados. O meu banco de dados está em localhost mesmo, tá? Eu vou pegar o meu usuário que eu criei. Então, assim que eu clicar em continuar, ele vai fazer uma conexão, usando um teste de conexão usando esse usuário, tá? Então, aí ó, ele já fez um teste de conexão e já verificou que o usuário tem acesso ao GLPI-DB. Se eu não tivesse o banco de dados, eu poderia criar um aqui, mas nós já criamos o banco, então é só selecionar aqui, tá? Continuar. E aí ele vai fazer as migrations, né? O que significa? Vai criar as tabelas e configurar o banco de dados corretamente para que o GLPI funcione, tá? É só aguardar. Bom, finalizou aqui. Ele criou todas as tabelas necessárias para rodar o GLPI. O banco de dados foi inicializado, né? Uma coisa que eu esqueci é de configurar as permissões do usuário do web server. Então, eu só vou pegar o comando aqui e rodar ele no meu Linux. No caso aqui é um ponto e vírgula não, dois pontos. Então, eu só rodar ele aqui e ele já altera para mim. Se eu verificar as permissões agora, né, lá do meu site, GLPI, ls-al, eu verifico que o meu www-data já está com permissão full aqui no meu projeto, tá? Tanto aqui nos arquivos quanto na pasta de LPI. Bom, feito isso, nós podemos prosseguir aqui com a instalação. Nós temos uma etapa aqui que é individual também, se você quer, se você deseja, né, enviar relatórios de estatísticas aí para o GLPI para melhorar, né, o desenvolvimento do projeto. Fica aí ao critério de vocês. E também pode responder o formulário aí da ferramenta, né, para contribuir com o desenvolvimento, né? Então, nós podemos continuar. Ele tem outro aviso aqui. No caso, eu só vou continuar. E ele me fala que a instalação foi concluída. Usuário e senha padrões são GLPI, barra GLPI, né? Usuário e senha. Ele tem o tech, o normal, o post only, né? Então vamos usar o GLPI. Essa é a cara padrão do GLPI, do login, tá? Então eu vou só colocar o que ele me indicou, GLPI, GLPI, e fazer o meu login. Assim que eu entro no painel, ele já me dá todas as funcionalidades para começar a usar o portal, né, do GLPI, mas também junto dessas funcionalidades tem alguns avisos, tá? Bem importantes prestar atenção. Você precisa entrar nos usuários aqui e alterar a senha, tá? Então você vem em administração, você pode clicar diretamente aqui e alterar a senha, mas você pode vir em administração, usuários, e aí você pode clicar aqui GLPI, né? E digitar uma nova senha aqui e confirmar e vir em salvar, tá bom? A mesma coisa você faz para os outros aqui para ele já, porque é uma questão de segurança, ainda mais se você for deixar isso público na sua empresa, é uma questão que não pode deixar aberto assim. E o outro aviso aqui, né, que eles têm, que eu vou ensinar como tirar, que é a diretiva, né, lá no php.ini. No caso, eles alertam porque é uma questão de segurança, né? Então, para a gente ativar é bem simples. Só vamos copiar esse valor aqui. Nós vamos lá na nossa máquina. Nós vamos lá em cd.etc, php, a versão do PHP, o fpm, aqui. Aí lembra do nano? Nós vamos editar o arquivo php.ini, tá? Com o Ctrl W, eu só clico com o meu botão direito do mouse aqui, que ele vai colar o conteúdo, e eu dou um Enter e ele vai achar para mim. Aí no caso aqui ele está sem valor, está desativado. Eu vou colocar um 1 para ativar, né? Dou Ctrl O e Ctrl X, Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair do arquivo. Depois disso, eu reinicio o meu PHP FPM. Assim que eu reiniciei meu PHP FPM também, eu vou precisar reiniciar meu Nginx.
Aí é só eu verificar se funcionou. Aí beleza, ele já sumiu o aviso. Também o que eu vou precisar fazer no meu projeto é remover, literalmente apagar a pasta install. Nós vamos lá no nosso projeto. Domínio GLPI. Listar os nossos arquivos aqui, verificar que realmente tem uma pasta install. E para remover eu só dou um rm rf install. E se eu recarregar, ele já verifica. Se você chegou no final desse vídeo e curtiu o conteúdo, ou conseguiu instalar o GLPI aí, seja como teste ou seja na sua empresa, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí para ajudar a gente, sugira conteúdos, que a gente vai trazer bastante coisa legal aqui. Bom, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha saído aqui com o GLPI instalado aí do seu lado. Se não instalou o GLPI, que tenha saído com algum conhecimento sobre Linux, banco de dados, o Nginx, PHP. Até a próxima.